Oi, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaele Antes e eu sou autora do blog Só para Meninas. Tô também lá no Instagram como @soparameninas e no Facebook como facebook.com/soparameninas. E hoje eu quero conversar com você sobre procedimentos estéticos. Quais eu já fiz e o que eu achei de cada um deles. Eu fiz aqui uma listinha porque eu já fiz alguns e eu vou falar pra vocês o que eu acho que vale a pena, o que eu acho que não vale, o que eu quero fazer de novo, o que eu não faço mais. Então fica comigo nesse vídeo pra saber de tudo. Vou começar falando sobre uma coisa muito básica que eu acho que muita gente já usou, mas que realmente fez uma diferença na estética pra mim, que foi usar aparelho nos dentes. Eu usei aparelho por 7 anos. O meu dente hoje não é completamente retinho, porque quando eu tirei o aparelho, minha dentista não era muito boa. Quando eu tirei o aparelho, o meu dente já não estava perfeito. E ainda depois disso eu acabei deixando meu siso nascer, deu uma leve pioradinha, mas com certeza o meu sorriso de quando eu usei aparelho pro meu sorriso de agora é muito diferente. Então eu realmente acho que aparelho, apesar de não ter feito 100% de efeito pra mim, fez muita diferença. E eu até penso em usar de novo pra deixar o sorriso completamente perfeitinho. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Aí depois, logo que eu entrei na faculdade, eu devia ter uns 18 anos, eu precisei usar Rakutan, porque eu tive muito problema com espinha. Rakutan é um remédio super forte, depois vocês pesquisem um pouquinho sobre ele. É um remédio que precisa de receita, tu precisa fazer vários exames para poder usar, precisa fazer um acompanhamento mensal. E eu precisei usar esse remédio porque eu tinha muitas espinhas que não saíam nunca, não eram espinhas no pior grau, aquelas espinhas que ficam roxas, que deixam o rosto marcado, mas eram espinhas que não saíam nunca com nenhum outro tratamento. Eu até fiz aqui no YouTube uns diários dos meus primeiros meses com o Rakutan, de como que era a minha pele. Eu vou deixar todos os links aqui pra vocês darem uma olhadinha, mas com certeza foi um tratamento complicado. Eu não consegui terminar o tratamento. Até hoje tem muita gente que me pergunta sobre os outros diários do Rakutan, mas eu tive muito problema, meus triglicerídeos aumentaram muito, mas graças a Deus, mesmo sem terminar o tratamento, ele fez muita diferença na minha pele. Então é um tratamento que realmente funciona, eu já vi que funcionou com muita gente, mas é um tratamento difícil, tá? E só quem pode indicar isso é um dermatologista, mas eu já fiz, então eu tô contando aqui pra vocês. Aí voltando pra parte dos dentes, os meus dentes, eles sempre foram muito amarelados, eles estão ainda um pouco, ó. Mas, gente, era muito mais do que isso. Teve uma época que eu olhava pros meus dentes e pensava, meu Deus, meu dente não é mais amarelo, meu dente tá laranja. Então eu resolvi fazer um clareamento. Eu fiz esse clareamento aqui em Brasília com o Dr. Paulo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo porque ele é muito bom. Eu fiz o clareamento com ele 2 vezes já faz um bom tempo que eu fiz da primeira vez. Eu fiz a laser e com moldeira, e aí esse ano eu fiz de novo, só que eu fiz só uma sessãozinha de laser, não fiz as 3 sessões, foi só um retoque mesmo. E isso foi uma coisa que fez uma diferença enorme na minha autoestima. Porque o amarelado do meu dente era uma coisa que realmente me afetava, sabe? Eu não gostava de sorrir em foto, eu achava muito feio, me incomodava muito. Então, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu acho que de todos esses tratamentos, todos esses procedimentos estéticos que eu vou falar pra vocês, o clareamento nos dentes foi o que mais fez diferença na minha autoestima. Acabou minha bateria, então a gente vai ter uma quebra de continuidade nesse vídeo. Mas continuando o que eu tava falando, da primeira vez que eu fiz o clareamento no meu dente, que faz mais de 2 anos, não sei exatamente quanto tempo, eu também coloquei resina, também com o Dr. Paulo. Eu fiz um post detalhando todos esses procedimentos no meu blog. Eu vou deixar o link aqui e vocês vão poder ver direitinho as fotos do antes e depois. Mas eu tinha os caninos virados, a parte da frente do meu canino não tava no lugar que ela devia estar, digamos assim. Ele era torto, tipo, era virado, sabe? A frente tava pro lado, o lado tava pra frente, uma bagunça. E a minha dentista, que mexia com o meu aparelho, não percebeu isso. Isso era uma coisa que eu podia ter melhorado com o aparelho. Mas como ela não percebeu, eu sempre achei meu dente com um formato estranho, mas como eu não sou da área, eu não sabia que ele era virado. E aí uma amiga minha, que é dentista, um dia olhou e falou, Rafa, teu dente é virado. Por isso que ele é assim, porque ele tinha um espacinho tão estranho no canino que às vezes as pessoas perguntavam se eu tinha quebrado o dente. E isso me incomodava bastante. Então, para não ter que usar aparelho para virar esse dente, o Paulo, que é o meu dentista, deu a ideia de colocar a resina.
Até porque o problema não era tão grande assim para eu precisar, por exemplo, colocar uma lente de contato que desgasta um pouquinho mais o dente do que a resina, né? Era uma coisinha bem pequenininha, então ele resolveu completar com resina os espacinhos que tinham, então os meus 2 caninos são completados com resina. A próxima coisa que eu fiz foi um procedimento no rosto, mais precisamente na sobrancelha. Eu fiz microblading, que é tipo a micropigmentação das sobrancelhas, mas tem uma técnica diferente. É como se fosse uma tatuagem temporária nas sobrancelhas. Ela dura em média 1 ano, eu já fiz a mais E2 e ainda tem um pouquinho da minha sobrancelha. Lógico que ela não tá como era antes, mas eu acho que ela durou bastante. E já falando sobre o meu grau de satisfação com esse procedimento, com certeza farei de novo. Sou um pouco enrolada? Sou, mas fez muita diferença. É porque agora eu tô maquiada e vocês não conseguem ver, mas eu também vou deixar um link com um post no blog e falando tudo sobre o procedimento e com antes e depois pra vocês verem como era a minha sobrancelha antes da microblading. Isso daqui é muito falhadinho nas minhas 2 sobrancelhas, então foi basicamente isso que ela corrigiu, claro. Ela fez a sobrancelha toda, né, fez todos os fiozinhos, essa técnica é fio a fio. E aí ela completou toda a minha sobrancelha, mas o que mais deu diferença foi nessa parte aqui. Esse procedimento eu fiz com a Paulinha aqui em Brasília e eu também vou deixar o contato dela lá embaixo, porque eu gosto bastante do serviço dela. Agora indo pra parte da estética corporal, eu vou falar de uma coisa que eu fiz e que eu não gostei. E depois é uma que eu gostei, tá? O que eu não gostei de fazer foi a fotodepilação. Por quê? No começo, nas primeiras 4 sessões, mais ou menos, que eu tava fazendo fotodepilação, eu tava fazendo na axila e tava fazendo na virilha, tá? E aconteceu a mesma coisa nos 2 lugares. No começo, ela fez muito resultado, eu fiquei, tipo, surpresa com o tanto que meus pelos estavam diminuindo. Só que depois, eles começaram a voltar muito rápido. Eles começaram a voltar ainda quando eu tava em tratamento e não evoluiu mais. E aí, eu fiquei um pouco frustrada, parei o tratamento e depois voltou completamente, não durou nada. Não sei se foi o meu organismo que não aceitou direito essa técnica, mas eu acho que não vale a pena. Então, por causa disso, depois eu fui procurar uma clínica especializada em depilação a laser, que é diferente da fotodepilação, né? Até por conceito, a depilação a laser é tida como uma depilação definitiva. E aí, eu fiz só na axila porque eu tava com medo de acontecer a mesma coisa e eu acabar perdendo tempo e, consequentemente, dinheiro também, né, gente? Então eu fiz na The Laser, que é uma clínica de depilação que fica no Brasília Shopping aqui em Brasília. Links lá embaixo, tá? Tudo que eu gosto eu vou indicar pra vocês, porque realmente fez diferença pra mim. E eu já fiz 9 sessões, então eu posso falar sobre essa depilação. Lá pela 4ª sessão também eu comecei a perceber que eu já quase não tinha mais pelinho na axila. Meus pelos caíram muito rápido, logo nas primeiras sessões eu percebi essa diferença. Só que nesse tipo de depilação a laser, meus pelos não voltaram mais. Eu faço as sessões a cada 45 dias, já tô na 9ª e tô zerada, assim. Eu tenho bem pouquinha coisa, eu vou fazer até a 10ª sessão pra tirar até os últimos pelinhos, mas essa realmente faz muita diferença. Conta aí, eu já fiz 9 sessões e é a cada 45 dias, então faz um bom tempo que eu tô nesse processo da depilação a laser. Eu gostei tanto dessa depilação que eu já sei que eu quero fazer em outras áreas, como por exemplo na virilha e na meia perna. E agora, por último, eu quero falar de mais alguns procedimentos invasivos que eu fiz no rosto. O primeiro que eu fiz foi o Botox. Se vocês repararem na minha expressão, vocês vão ver que ele já não tá mais em funcionamento. O meu Botox durou bem pouco tempo, durou só uns 3 meses. Ele saiu muito rápido, mas quando eu fiz, eu gostei muito do resultado. Eu tenho o rosto que se mexe muito, vocês devem perceber isso no vídeo. Ó, minha testa, é porque agora eu tô bem maquiada, tipo, e disfarça um pouco. Mas a minha testa, ela tem linhazinhas quando eu sorrio, faz linha aqui, eu tenho essa linha aqui bem marcada. E isso sempre me incomodou muito e eu tinha muito medo de ficar com as rugas marcadas, né? Porque quanto mais o nosso rosto se expressa, mais a gente vai fazendo essas linhazinhas no dia a dia, quando a gente tá se comunicando, elas vão ficando marcadinhas e aí quando a gente fica mais velha, fica mais difícil de tirar, né? Por isso eu fiz a minha aplicação de Botox 2 anos atrás, eu tinha 24 anos. 2 anos atrás, algumas pessoas podem achar que é cedo, mas é a minha genética. Eu tenho esse rosto expressivo e eu acho importante cuidar. Então eu fiz essa aplicação de Botox. Ele durou 3 meses, então já faz um bom tempo que eu tô sem Botox,
mas eu gostei, apesar de saber que é uma coisa que não dura tanto tempo. O resultado nesse tempo que ele durou foi muito bom pra mim, então com certeza é um procedimento que eu faria novamente. E aí agora por último, super recente, faz uma semana mais ou menos, eu fiz outra coisa que eu queria muito fazer desde a época do Botox e eu tava adiando muito, que é preenchimento. Eu tinha essa linha do bigode chinês muito funda, me incomodava muito, muito, muito. E da mesma forma que o restante do rosto, onde eu tinha linhazinhas, essas linhas aqui, elas já marcaram. E eu não queria que isso piorasse e queria me sentir bem me olhando no espelho sem aquela profundidade que me incomodava tanto. Então, gente, eu pensei muito tempo antes de fazer. E aí eu entrei em contato com a Janice, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo também, pra falar sobre isso, sobre esse preenchimento no bigode chinês. Ela falou que realmente, no meu caso, eu precisava fazer, ia ficar um resultado bom, ia ficar bonito, ia ficar natural, e eu resolvi fazer. Quando eu fui fazer o preenchimento do bigode chinês, eu também queria fazer uma avaliação com ela pra fazer um preenchimento no meu nariz. Porque o meu nariz, ele tem esse ossinho aqui muito saltado e ele é um nariz caidinho. Isso sempre me incomodava muito. Eu lembro quando eu era adolescente, eu me olhava no espelho e eu pensava que o meu maior sonho era fazer plástica quando eu tivesse 18 anos. Mas isso não aconteceu e eu nunca tirei isso da minha cabeça, assim, essa vontade de fazer plástica no nariz, porque isso afetava muito a minha autoestima, mas eu nunca tive coragem, nunca foi uma prioridade fazer essa plástica. E aí eu fiquei sabendo que tem como amenizar e mudar um pouquinho o formato do nariz de uma forma mais sutil e de uma forma temporária com o preenchimento. Então quando eu fui fazer o bigode chinês, eu fui fazer a avaliação do nariz, a gente conversou bastante e eu resolvi fazer no mesmo dia o preenchimento do nariz também. Então esse nariz que vocês estão vendo já é o meu nariz novo, mas também vai ter post no blog. Todos os links estão aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? E aí vocês vão conseguir ver direitinho o meu antes e depois e vocês vão ver que realmente fez muita diferença. Esse procedimento do preenchimento me deixou bem feliz. É muito provável que eu continue fazendo esse procedimento pra manter o rosto dessa forma que ele tá agora. Faz pouco tempo que eu fiz, eu nem fiz o meu retoque ainda, porque depois de 15 dias a gente faz um retoque, caso eu precise aplicar o produto em mais lugares. Então eu não posso falar pra vocês quanto tempo que ele vai durar no meu rosto, isso depende muito do organismo. Mas, pelo que ela me falou, mais ou menos de 6 meses a 1 ano. A gente torce pra que dure mais, né? Falando um pouquinho de preço. Quanto ao aparelho, eu não faço a mínima ideia de quanto custou o meu tratamento com o aparelho. O tratamento com o Rakutan eu também não sei. Eu sei que a caixa de remédio é bem cara, era tipo uns R$200 cada caixa que eu usava por mês. Aí vocês imaginam, né? Tem gente que faz esse tratamento por 6 meses, 1 ano. O clareamento nos dentes, eu acho que ele custa R$1.200. Não sei se já mudou, faz bastante tempo que eu fiz. E quando eu fiz eram 3 sessões a laser. Fui 3 semanas seguidas, a cada semana eu fazia uma sessão a laser. E depois eu completava com mais 3 semanas de moldeira em casa por esse preço. As resinas eu não sei quanto custa, né, porque eu acho que também depende bastante do dente e como eu fiz o clareamento ele me deu de cortesia. A depilação, a fotodepilação, se eu não me engano, na época que eu fiz, cada sessão custava R$70 e a depilação a laser eu ganhei. Então, eu não sei quanto custa, mas eu sei que geralmente nessas clínicas de depilação a laser, a depilação da axila, que foi a que eu ganhei, sempre entra em promoção. E se tu, por exemplo, fechar um pacote de outra área, às vezes tu consegue ganhar a axila. Sempre tem promoção de axila, mas eu não sei exatamente quanto que ela custa, tá? O Botox, se eu não me engano, eu acho que eram uns 950 os pontos que eu fiz no rosto. Esses procedimentos, geralmente, eles pedem pra te fazer uma avaliação pra ver quanto de produto que vai usar, em quais pontos vai colocar. E aí o preço vai depender de tudo isso, tá? Eu tô falando aqui o que eu sei e o que eu fiz. A microblading, esqueci de falar dela, eu acho que é 450. Não sei se esse preço tá atualizado, tá? Mas tô passando aqui só pra vocês terem uma ideia do quanto que custa tudo isso. E o preenchimento profissional que fez o meu foi o que eu achei de mais barato aqui em Brasília. Então ela cobrou por ampola. Eu usei uma ampola inteira aqui. E eu usei, não sei, acho que um pouquinho mais da metade no meu nariz, que ela colocou aqui embaixo e aqui em cima. E o que sobrou da ampola do nariz, ela vai usar pra retocar aqui embaixo. Então cada ampola seria R$800. Então 800 o bigode chinês e 800 o nariz. Achei o preço bem bom pelo que eu pesquisei aqui em Brasília, né, gente? Que a gente sabe que as coisas aqui em Brasília são mais caras. Mas então é isso, gente.
Tô contando aqui pra vocês a minha experiência, espero que ajude. Pra quem tá pensando em fazer, saber a experiência de outra pessoa. Quando eu pensei em fazer todas essas coisas, eu pesquisei bastante, vi gente que fez, pesquisei profissionais, acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser muito responsável com as coisas que a gente faz no nosso corpo, né? E graças a Deus deu tudo certo comigo, até porque, gente, eu sou muito chata, eu penso anos e anos e anos antes de fazer alguma coisa. O preenchimento no nariz, a primeira avaliação que eu fiz faz mais de 2 anos, com essa mesma profissional, e só agora eu resolvi fazer. Então foi tudo muito bem pensado, tá? E se vocês quiserem mais detalhes, tem vários posts detalhados no blog, com foto. A indicação dos profissionais que eu gostei estão todos aqui no box de informações do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já fizeram alguma coisa, se gostaram, se não gostaram, me contem a experiência de vocês nos comentários. Um beijo e a gente se vê no próximo.